Deus, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Tu és bom, Senhor. E nós te rendemos graças nessa manhã e chegamos na tua presença escondidos em Jesus Cristo. Só através dele, Senhor, da sua perfeição, integridade, que nós podemos nos aproximar do Senhor e de fato nos dirigir a ti em adoração. Nós agradecemos e bendizemos o teu nome e louvamos ao Senhor por estarmos juntos e por essa ocasião poder entoar canções ao Senhor. E nesse momento, Pai, que vamos abrir a tua palavra, nós clamamos para que o teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, destampar os nossos ouvidos e fazer o nosso coração um lugar pronto para acolher as verdades da tua palavra. Faz esse grande milagre, Senhor, e certamente nós iremos te glorificar. Vamos pedindo todas essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, por favor, abram a Bíblia em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Nós vamos introduzir com a leitura desse versículo. O irmão Mateus mencionou durante a leitura dessa passagem a ideia de que essa é uma das profecias espetaculares do Antigo Testamento. Aliás, essa é uma profecia da qual os críticos da fé cristã não têm argumentos. Esse texto aqui ele foi dado por volta de 700 anos antes de Cristo. Portanto, 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, levantou-se um profeta chamado Miqueias e disse as seguintes palavras, leiam comigo. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui nós temos uma profecia que chamamos messiânica, a respeito do nascimento de um governante. Mas ele não é simplesmente um rei. Ele é um rei humano, mas que também possui divindade, porque os seus dias, a sua existência é simplesmente eterna. Essa profecia aqui, ela se relaciona diretamente à pessoa do Senhor Jesus. Se você ler comigo um texto paralelo nos Evangelhos, Mateus capítulo 2, vamos até lá, por favor. Vocês vão ver em Mateus capítulo 2 que era essa a compreensão que as autoridades religiosas tinham a respeito da profecia do nascimento de Jesus Cristo. Então eu estou lendo Mateus capítulo 2, do verso 1 até o 6, nós lemos o seguinte. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, a Israel. Vocês devem ter notado que o modo como essas autoridades religiosas, escribas e sacerdotes mencionam a profecia que nós acabamos de ler, o modo como eles mencionam não é exatamente igual ao que Miqueias pronunciou. Nós temos duas explicações para justificar isso. A primeira é que provavelmente eles estavam citando de memória.
Então, muitas vezes, quando você vai citar um texto bíblico de memória, você não usa exatamente as palavras do texto original, mas aquela ideia central. E a segunda explicação é que eles não estavam citando o Antigo Testamento a partir do texto hebraico. A nossa tradução que lemos aqui, Miqueias 5:2, é a tradução do hebraico. Na época do Novo Testamento, era muito comum utilizar uma tradução do Antigo Testamento que havia sido para a língua grega. Então, muito provavelmente, esses homens estão citando o grego e não estão citando exatamente de cor, mas apenas a ideia da passagem. Mas uma coisa que fica muito clara, irmãos, é que os escribas e fariseus do tempo de Jesus sabiam da existência dessa profecia, sabia que 700 anos antes daquele momento que eles estavam, o profeta se levantou e disse que de Belém iria vir o Messias. Algo interessante sobre isso é que os pais humanos de Jesus, José e Maria, eles não moravam em Belém da Judéia, eles moravam em Nazaré. E Deus então moveu o coração do imperador de Roma, César Augusto, para que naquela época em que Jesus fosse nascer, precisamente, ele convocasse um grande recenseamento no Império Romano. E isso forçou com que todos os judeus voltassem à sua cidade de origem para fazer o recadastramento. E foi naquela ocasião em que José e Maria retornaram a Belém para fazer esse recadastramento solicitado pelo imperador, que o nosso Senhor Jesus nasceu, cumprindo então a profecia. Então vocês percebem o controle de Deus sobre a história, o controle silencioso de Deus dos acontecimentos aparentemente comuns, como o recenseamento de um império, para que a profecia a respeito do Senhor Jesus então se cumprisse. Um outro fato que eu quero mencionar, antes de olhar o texto mais de perto com vocês, é que essa compreensão de que o Messias nasceria em Belém não era apenas um conhecimento da elite religiosa dos tempos de Jesus. O povo comum tinha essa informação em mente. Se vocês olharem comigo, João capítulo 7, quero lhes convidar a ir até lá. João capítulo 7. Vocês vão ver em João capítulo 7 que as pessoas comuns, isto é, as pessoas que não estavam relacionadas à elite religiosa de Jerusalém, tinham também essa compreensão de que Jesus iria, que o Messias, no caso, nasceria em Belém da Judéia. Eu estou lendo João capítulo 7, vamos ler do verso 41. Vamos ler do 40, irmãos, apenas para pegar o fio aqui do argumento do texto. Diz assim: então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. E outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. O fato do Senhor Jesus ter passado a maior parte do seu ministério terreno na região da Galileia fez com que algumas pessoas duvidassem da sua identidade. Então a Galileia era uma região mais ao norte de Jerusalém, onde era majoritariamente habitada por gentios, não judeus. Então havia essa compreensão de que se Jesus fosse da Galileia, ele não poderia ser o Messias, porque eles dizem aqui, o Messias vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém. E vocês viram no versículo 41 que houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Veja que essa não era uma discussão da elite religiosa, era uma conversa do povo, era uma conversa das pessoas comuns. Então, até entre as pessoas comuns, até entre as pessoas que não tinham aquela formação teológica profunda, havia uma compreensão de que o Messias iria vir da descendência de Davi e ele nasceria na cidade de Belém. Meus irmãos, nos tempos do Novo Testamento, havia o que se chama de uma forte expectativa messiânica.
Havia um grande despertar espiritual produzido pelo Espírito Santo de Deus de que o Messias iria chegar naquela geração. E foi isso de fato que ocorreu. Agora, dito essas coisas, por favor, volte para o texto de Miqueias capítulo 5, e eu quero olhar com vocês um pouco mais de perto essa passagem e mostrar para vocês algumas implicações para a época em que o texto foi lido e também para todos nós que aqui estamos. Então eu estou lendo a primeira frase do verso 2 de Miqueias capítulo 5, que declara o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. A cidade de Belém, irmãos, diz aqui o profeta, ela era tão insignificante nos tempos de Miqueias, que ela nem era colocada ao lado dos grandes clãs da região de Judá. Essa cidade, ela é cheia de significado no Antigo Testamento. Há tantas conexões indiretas com o Senhor Jesus Cristo, que é muito difícil pensar que elas são meras coincidências. A primeira menção da cidade de Belém é uma menção triste. Está em Gênesis capítulo 35. Queria que você fosse olhar comigo. Hoje nós estamos fazendo um tipo de pregação um pouco diferente que fazemos aqui na igreja. Normalmente pegamos o versículo e vamos destrinchando o versículo. Hoje nós estamos tentando construir uma teologia bíblica de Belém. Então é por isso que nós vamos usar mais passagens. Gênesis capítulo 35, versículo 16, é a primeira descrição que nós temos da cidade de Belém na Bíblia. E é uma descrição triste, como eu disse para vocês. Diz assim, Gênesis 35, verso 16. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Essa é a primeira menção que nós temos, irmãos, dessa cidade na Bíblia. Como eu disse, é uma menção muito triste. É a cidade onde nasceu Benoni. Benoni significa o filho da minha dor. Mas é a cidade onde Benoni se torna Benjamim, filho da minha mão direita, denotando a ideia de autoridade, poder. Essa dor que feriu essa mãe e tirou a vida dela. Nós temos um paralelo com aquelas palavras do anjo em Lucas 2,35, quando o Senhor Jesus estava prestes a nascer e foi dito à mãe do Senhor Jesus que uma espada iria lhe ferir. Ela teria uma ferida mortal que não iria acontecer no seu corpo, mas iria acontecer na sua alma. E ali já estava sendo antecipado para ela todo o sofrimento que ela ia carregar por conta da morte do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira menção que nós temos a Belém. É um lugar de tristeza, mas é um lugar também de autoridade. A segunda menção que nós temos a essa cidade é no livro de Ruth. Belém é a cidade de Ruth e Boaz. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, uma gentia e um judeu se uniram para se tornar um. E isso foi uma espécie de um prelúdio da união entre judeus e gentios na pessoa do Senhor Jesus. E do casamento de Ruth e Boaz veio Obed, que era avô do rei Davi. Mais alguns anos depois, foi dessa cidade que o Senhor tirou um garoto do cuidado das ovelhas e colocou ele nos campos de batalha de Israel para derrotar um gigante e depois se tornar pastor de Israel inteiro. O nome Belém significa casa do pão. E foi daquela cidade que veio aquele que se dirigiu aos seus discípulos e disse: Eu sou o pão da vida.
A palavra Efrata significa fecundidade, abundância. Foi da cidade de Belém que veio aquele por meio de quem nós produzimos muito fruto. No entanto, irmãos, diz aqui Miqueias que nos dias dele, essa cidade era pequena, ela era periférica, ela era uma cidade sem expressão. E Deus está falando através desse profeta que seria desse lugar simples que o Senhor iria levantar uma pessoa que mudaria para sempre o curso da história da humanidade. E a pergunta que fica aqui para todos nós é: por que Belém? Por que uma cidade pequena? Por que não Roma? Por que não Atenas? Por que não a cidadela de Suzã? Por que não um grande império? E a explicação, irmãos, é simples. É porque Deus não quer que o homem se glorie nos seus méritos. Deus é livre. Deus não se impressiona com a grandeza dos reinos humanos. Na verdade, Deus usa coisas pequenas, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1. Ele usa as coisas pequenas, ele usa as coisas desprezadas, ele usa as coisas que não são, para que toda a glória pertença a Ele. Então Deus não escolheu uma grande cidade para que os homens dessa cidade não se gloriassem. Deus não escolheu uma grande hospedaria para se nascer, para que a grande hotelaria do primeiro século não se gloriasse. Deus não escolheu um berço de ouro para que o artista dela se gloriasse dizendo: o Filho de Deus foi colocado em algo que eu fiz. Deus escolheu algo pequeno para mostrar a sua grandeza e destruir toda a nossa arrogância. O sentido mais profundo, meus irmãos, da cidade de Belém, da insignificância dela, é que Deus nos abençoa não por causa da nossa realização, não por causa do nosso mérito, não por causa da nossa grandeza. Quando Ele concede bênçãos, Ele faz isso para magnificar a sua glória, para mostrar a sua grandeza. Quando Ele nos concede bênçãos, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa periferia espiritual, Ele faz isso para arrancar dos nossos lábios o mesmo louvor que os anjos cantaram quando Ele nasceu. Glória a Deus nas alturas. Não há glória para nós, toda a glória pertence a Ele. É por isso que textos como esse falam tanto ao nosso coração. Quero destacar mais um aspecto de Miqueias capítulo 5, verso 2. Eu quero destacar mais duas ideias aqui nessa passagem. Agora a segunda parte do verso 2 e depois o verso 4. Então diz assim no verso 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Versículo 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Irmãos, qualquer judeu piedoso que ouvisse falar que Deus iria levantar um governante de Belém, que apacentaria o povo de Deus na força do poder do Senhor, certamente esse judeu piedoso teria duas pessoas em mente. A primeira era o rei Davi, e a segunda pessoa era o filho vindouro de Davi, o Messias. Davi era da cidade de Belém. Davi fora governante de Israel, o maior de todos os governantes, o governante segundo o coração de Deus. Davi, antes de se tornar rei, ele foi pastor de ovelhas, e depois ele é chamado no Salmo 78 de o pastor de Israel. O ponto que está sendo afirmado aqui, irmãos, nessa profecia, é que Deus está reafirmando através do profeta algo que ele havia dito ao rei Davi, mais ou menos uns 300 anos antes do que está sendo dito aqui em Miqueias. Se você olhar comigo, 2 Samuel capítulo 7, olhe comigo por favor, e vamos olhar em 2 Samuel capítulo 7, o que Deus havia dito ao rei Davi, a respeito do seu futuro, do seu reinado, a respeito da sua dinastia.
Então, 2 Samuel capítulo 7, Deus faz promessas simplesmente maravilhosas para o rei Davi. E nós estamos incluídos nessa promessa também. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, Deus diz o seguinte ao rei Davi: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas há aspectos dessa profecia que se referem a Salomão. Então Salomão foi quem veio depois de Davi. Foi Salomão que construiu uma casa para o Senhor, vocês conhecem bem a história. Mas vocês estão percebendo que há certas descrições desse texto que não se esgotam em Salomão, que estão para além dele. Por exemplo, a última frase do versículo 13: e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então veja, Salomão não tem condições de cumprir essa promessa. O único ser que poderia cumprir uma promessa desse tipo é um ser imortal. Só um ser que nunca morre é que pode se sentar na cadeira de um império e governar eternamente. E é por isso que quando nós lemos lá Miqueias, vocês acabaram de ler comigo o texto, fala de um governador que virá no futuro. E esse governador, os seus dias são desde a eternidade. Então, esse governador do qual Miqueias está falando, ele cumpre a segunda parte dessa profecia que não foi esgotada nos tempos de Salomão. Então, irmãos, quando nós lemos 2 Samuel 7, Miqueias capítulo 5, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o nosso Deus faz promessas, Ele faz promessas gloriosas e Ele cumpre as suas promessas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos, apesar das nossas inconsistências. No tempo de Miqueias, Israel passava uma das fases piores da sua história. O reino do norte já estava sendo assolado pelos assírios. Deus já havia dito através do próprio Miqueias que Deus iria destruir o reino do norte. Ele já havia antecipado também que o reino do sul, onde estava a cidade de Jerusalém, também seria devastada futuramente pelos babilônicos. Mas Deus está reafirmando na boca desse mesmo profeta que anunciou o juízo: haverá restauração. Aquela promessa que eu fiz do governante messiânico, do rei divino e humano, ela vai acontecer. Ela vai acontecer apesar do pecado de vocês. Ela vai acontecer apesar das muitas inconsistências da nação de Israel. Essa, irmãos, é uma grande recordação do que é o Natal. O Natal é uma forma de rememorar você que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Ele te prometeu o perdão de pecados. Ele te prometeu estar sempre do teu lado. Ele prometeu um dia ressuscitar você, te dar um novo corpo, te dar um corpo glorificado, colocar você como habitante do novo céus, da nova terra, reinando ao lado de Cristo. Todas essas promessas serão cumpridas, apesar de você, apesar dos seus momentos de fraqueza, apesar dos seus pecados, porque o Deus que prometeu é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele diz. Então a profecia de Miqueias ensina isso para a gente. Volte, por favor, para lá para Miqueias. Quero fazer um terceiro destaque. Pegando agora a última frase do verso 2, do capítulo 5. Irmãos, essa é sempre uma parte dessa profecia que faz o meu coração pulsar. Eu acho gloriosa essa última frase do versículo 2. Ele diz assim: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Que lindo isso, irmãos. Quem é o Messias? O Messias é imortal. O Messias nunca foi criado. Nunca houve um tempo em que ele não existisse. Desde a eternidade, pela eternidade, ele é o nosso Salvador.
O que está sendo dito aqui, irmãos, é que antes de vir naquele corpo humano e frágil nos braços de Maria, o Senhor Jesus já existia. Ele já era Senhor de Maria. E no Antigo Testamento, algo bem interessante, irmãos, é que quase como se Jesus viesse preparando o coração do povo de Israel, ele veio aparecendo várias vezes para essa nação. Eu quero só mencionar 3 exemplos. O primeiro está em Gênesis 18. Vamos até lá, por favor. Gênesis 18. E aqui em Gênesis 18 nós temos uma das primeiras aparições do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, no seu estágio pré-encarnado, antes de tomar a forma humana. Preste bastante atenção nesse relato, ele é muito bonito. Gênesis 18, verso 1 e verso ao 3, diz o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. E a narrativa continua. Então aqui você tem que tentar usar um pouco a sua imaginação. Um dia quente, né, no Oriente Médio, por isso que Abraão estava do lado da tenda, porque ninguém aguenta ficar na tenda na hora do calor maior. E ele estava lá, e de repente o texto diz que 3 homens apareceram. Não é que esses homens vieram andando, não. Simplesmente surgiram na presença dele. 3 homens. E Abraão imediatamente reconhece o que está acontecendo, e ele corre e se prostra. Ele se prostra diante de quem? Ele se prostra diante de um deles. Esse ele chama no verso 3 de Senhor meu. Ele sabia diante de quem ele estava. Então ele estava diante de 2 anjos e diante de um ser divino. E algo que não está declarado aqui no texto, mas que ficou muito claro, é que Abraão soube distinguir entre os 3 quem era o Senhor. E ele foi lá e se prostrou. A história bíblica continua, diz que 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra anunciar o juízo de Deus, vão parar lá na casa de Ló, vocês lembram da história, e esse terceiro ser, o Senhor, ficou com Abraão. Você pode ver isso no verso 22, diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então o terceiro ente, diante de quem Abraão se prostrou, permaneceu com ele, ele vai ter aquela intercessão pela cidade, vocês conhecem também a história. Então aqui nós temos, irmãos, uma das aparições de Jesus no Antigo Testamento. É quase como se estivesse preparando o coração do povo de Israel para o fato de que um dia eles seriam governados por Deus homem. Então eles estavam diante de uma figura humana, mas que também trazia traços da divindade, pelo menos aparentemente humana, para ser mais preciso. E os seminaristas depois não pegaram no meu pé, porque eu não estou sendo muito correto com a linguagem. Gênesis 32, vamos até lá, por favor. Mais uma aparição gloriosa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Gênesis 32, versículo 24, falando de Jacó, diz o seguinte: ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então veja, o texto diz 2 vezes que ele estava lutando com um homem. No entanto, irmãos, quando nós chegamos no verso 30, diz o seguinte:
Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então ele sabe, no versículo 28 diz: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Jacó não estava apenas lutando com um homem, ele estava lutando com um homem que também é Deus. Aqui nós temos mais uma aparição. E talvez uma das mais chocantes está em Josué capítulo 5. Vamos até lá, por fim. Josué capítulo 5. Versículo 13 e 14. Mais uma aparição dentre tantas que nós temos da pessoa do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Diz assim, Josué 13, ou 5, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Vocês conseguem imaginar o tamanho do medo que esse homem teve aqui na hora? Então ele está preparando ali o seu exército para invadir a cidade de Jericó. Primeira conquista de Israel depois de atravessar o Jordão. E de repente ele vê um general, um príncipe, e ele chega abordando, talvez preocupado: tem algum espião inimigo entre nós? Quem és tu? Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E ele se prostra e adora. Não era um simples anjo. Anjos não aceitam adoração. Ele aceitou a adoração porque ele é Deus. Ele repetiu a mesma frase que foi dita para Moisés na sarça ardente: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Por que é santo? Porque Deus estava lá, e a presença de Deus simplesmente santifica tudo. Irmãos, essas passagens todas que nós lemos foi para salientar o ponto que está lá em Miqueias. O Messias sempre existiu. E ao longo do Antigo Testamento, ele veio preparando o coração desses homens com essas aparições pontuais do Senhor Jesus, mostrando para eles que um dia eles seriam governados por um ente humano divino. E é disso que Miqueias está falando. Essa era a grande expectativa de Israel, e essa também é a grande expectativa do povo de Deus. Nós vivemos também com essa mesma ansiedade santa, esperando o dia que nós seremos governados de uma vez por todas por um rei Messias, por alguém divino, humano. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de república e eu estou cansado de democracia. Eu quero monarquia teocrática. É disso que nós precisamos. Já está mais do que na hora, né? Ora vem, Senhor Jesus, governar sobre nós. Volte para Miqueias. Vocês estão empolgadinhos hoje, viu? Estou notando aí vocês, viu? Miqueias capítulo 5. Quero destacar, irmãos, mais um aspecto glorioso da obra do nosso Messias. No versículo 4, diz assim: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. O que o Messias vai fazer, irmãos? Diz o texto. O Messias vai nos pastorear. Ele não vai apenas governar esse mundo, mas ele também vai pastorear o seu povo. Em outras palavras, irmãos, o Messias, ele não vai permitir que nós fiquemos à procura do nosso próprio alimento. Ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas e também alimenta aqueles que são dele. O Messias vai nos conduzir aos pastos verdejantes.
Ele não vai permitir nenhuma necessidade que ele mesmo não atenda. Então, enquanto ele vai exibindo, por um lado, a sua majestade como rei, soberano, governador desse mundo, divino, humano, mas também, irmãos, ele tem um cuidado pessoal. Ele vai zelando pelo seu povo, zelando individualmente, conhecendo cada um de vocês pelo nome, sabendo que cada um de vocês necessita, zelando, cuidando e provendo. Esse é o Messias maravilhoso. Ele é divino, irmãos, grandioso. Parece que está do outro lado do universo, mas ele também é pastor. Ele também cuida, ele apacenta. Que glorioso é o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 5, primeira frase, acrescenta que este será a nossa paz. Ele vai estabelecer a paz nesse mundo de uma vez por todas. A paz política, inclusive no capítulo 4, versículo 3, veja aqui a paz política que o Senhor Jesus vai estabelecer. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em rélias de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, os irmãos, que da nossa igreja, que servem nas Forças Armadas, no dia de Cristo vocês vão ser aposentados. Não vão precisar mais pegar em armas. Os irmãos, que praticam tiro, essas coisas, todas as armas de vocês vão ser transformadas em instrumentos de trabalhos manuais, porque o Messias vai estabelecer a paz. Mas a principal paz, irmãos, diz o Novo Testamento, que Jesus veio estabelecer, foi a paz entre o pecador e ele. Uma paz na qual a incredulidade é removida e a ira de Deus é apaziguada. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Naquela cruz ele carrega toda a culpa do pecador e a partir de então nós podemos viver em paz com ele. Eu já caminhando aqui para as minhas palavras finais, eu quero me dirigir a você que está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Eu gostaria, na verdade, de te fazer uma pergunta. Você gostaria de participar desse reinado? Você gostaria de estar debaixo do domínio desse governante supremo? Você gostaria de ir à presença dele, se curvar diante dele, beijar os seus pés, encostar a cabeça sobre o seu ombro, tomando como seu Salvador, Rei? Você gostaria de vê-lo, tocá-lo, mas ao mesmo tempo saber que ele é eterno, que ele sempre existiu? Para você fazer parte desse domínio, com todas as bênçãos que estão envolvidas nele, é preciso que a paz entre você e Deus seja estabelecido. O seu pecado precisa ser removido. Você precisa de perdão. Você precisa que a sua dívida seja paga. E esse Jesus, divino e humano, que apareceu no Antigo Testamento pontualmente e que nos tempos do Novo Testamento encarnou fisicamente, estando aqui, ele morreu e hoje ele está presente entre nós espiritualmente e ele te oferece perdão. Ele te oferece entrada para esse reino. Então eu convido você a se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Eu convido você a se prostrar diante desse governante supremo. Coloque-se diante dele e diga: Senhor, eu quero que o meu pecado seja removido. Eu creio que a tua morte foi um pagamento por mim. E se você fizer isso, você vai ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você vai ser contado como pessoas que um dia vão fazer parte desse mundo, desse novo mundo. E a você, irmão, irmã, que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero apenas salientar que é esse Jesus que nós celebramos nessa data. O Jesus que nasceu em um lugar pequeno e sem expressão, mas que é o maior de todos os homens. Um governante humano, mas que possui toda a divindade. Um Messias que pastoreia o seu povo e celebra a paz dele conosco. E eu espero que essas informações encham o seu coração de alegria. E que com todos os banquetes, trocas de presentes, comemorações familiares,
todas essas coisas que são boas e têm o seu lugar, elas não obscureçam o sentido real do Natal. Nós estamos celebrando Deus conosco. Nós estamos celebrando o governante, o Messias, humano e divino. Faça com que esses temas se tornem parte da casa de vocês. Vocês vão se reunir, vão fazer as ceias, vocês vão trocar os presentes, vocês vão ter momentos de alegria, mas coloquem nessas atividades boas essas verdades que nós acabamos de falar hoje. Porque só elas que podem dar conteúdo. Só elas que podem dar significado às reuniões familiares que vocês vão fazer. Se não for assim, é um Natal vazio. É um Natal onde aquele a quem nós estamos celebrando não é convidado a entrar na festa que nós estamos fazendo. Então lembre-se dessas verdades. Traga essas informações à mente. Compartilhe isso com os seus familiares. Vocês têm pessoas que não creram no Senhor Jesus. Talvez pessoas que nunca ouviram essas informações. É uma ocasião importante, solene que Deus lhes dá de compartilhar essas verdades. Então chega lá e diz, olha, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa que eu ouvi na igreja essa semana. Deixa eu ler para vocês esse versículo. Olha que maravilhoso o que esse profeta falou da identidade humana e divina de Cristo. Falou 700 anos antes. Traga essas informações, mostre que você ama essas informações, que elas falam ao seu coração. E quem sabe, Deus vai usar esse momento para quebrar o coração dos seus familiares e trazê-los ao conhecimento de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e Feliz Natal para todos vocês. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós agradecemos muito a Ti. Nós Te louvamos e bendizemos, porque o Senhor nos deu a Tua palavra e através dela nós conhecemos o nosso Salvador. E hoje, Senhor, nós rendemos toda a nossa admiração, as nossas palavras, Pai, a Ele, reconhecendo a Sua grandeza, o Seu poder, a Sua humanidade perfeita e a Sua divindade completa. E é diante desse governante supremo, glorioso, mas que também pastoreia as nossas almas, que nós nos curvamos hoje em adoração. E nos dirigimos a Ti, Senhor Jesus, para clamar que Tu voltes logo, que Tu venhas para esse mundo, que o Senhor retorne para governar essa nação, que o Senhor venha estabelecer o Seu reino, removendo o pecado desse mundo e do nosso próprio coração, e trazendo a essa geração as bênçãos do novo mundo. Nós oramos agradecidos e pedimos por todas essas coisas no nome de Jesus. Amém.